Olhando a história da F1, tivemos algumas temporadas de estreia memoráveis. Ayrton Senna em 1984, Michael Schumacher, que fez sua primeira temporada completa em 92, e Sebastian Vettel, também com sua primeira temporada completa em 2008, são alguns exemplos. Todos esses pilotos já mostraram a que vieram logo no primeiro ano na categoria, e também mostraram o que poderíamos esperar de suas carreiras ao longo dos anos seguintes. Lembrando que, somando as conquistas desses 3 pilotos lendários, temos um total de 14 títulos mundiais. Mas hoje vamos falar da estreia de ninguém menos que Lewis Hamilton, no ano de 2007. Então, se você gosta da F1 e das curiosidades da categoria, já deixa aquele like e se inscreva no canal para sempre ter acesso aos novos vídeos que trazemos todas as semanas. Hoje vamos falar sobre a história da maior temporada de estreia da F1, o início da carreira do piloto mais bem-sucedido da história, Lewis Hamilton. Antes de aprofundar no que aconteceu nessa temporada de estreia de Hamilton, vamos repassar como foi seu caminho até a categoria mais importante do automobilismo e por que ele foi, provavelmente, na história da F1, o piloto estreante com mais expectativas desde o seu primeiro ano. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1985 e cresceu numa pequena cidade inglesa chamada Stevenage. Como a maioria dos pilotos, sua jornada começou no karting, e logo de cara ele já chamou a atenção vencendo várias corridas e campeonatos como piloto júnior. Isso chamou a atenção do público, mas também da mídia especializada. Tudo começou a mudar quando Lewis, aos 10 anos de idade, conheceu Ron Dennis, o chefe da McLaren, que comandou a equipe no seu período mais vitorioso na F1, e chefiou pilotos do calibre de Alain Prost e Ayrton Senna em seus auges, quando esses 2 monstros do automobilismo eram companheiros de equipe. Hamilton disse a Dennis que um dia ele queria correr de Fórmula 1 e pilotar um dos carros da McLaren, ao que Ron Dennis respondeu dizendo algo como: "Me liga daqui 9 anos e a gente resolve isso." Mas nem demorou tanto tempo assim para a McLaren assinar um contrato com Lewis. Alguns anos depois, quando Hamilton tinha 13 anos, eles assinaram oficialmente seu primeiro contrato com a equipe para o programa de jovens pilotos, que o fez entrar para a história como a pessoa mais jovem a entrar num programa de pilotos e depois garantir um lugar na Fórmula 1. Em seguida, Lewis passou a correr de monopostos e continuou na sua sequência de vitórias e conquistas, subindo cada um dos degraus até chegar na F1. Mesmo já tendo a atenção da McLaren, foi somente quando correu na GP2 que ele começou a chamar a atenção do paddock como um possível grande piloto. Na estreia da GP2, ele mostrou maturidade e velocidade com pilotagens incríveis, como na sua corrida na Turquia, onde ele se recuperou depois de uma rodada no início da corrida. E não é que ele enfrentou um monte de pilotos desqualificados. Neste ano da GP2, estava cheio de pilotos que iriam para a F1 nos anos seguintes, e inclusive venceram campeonatos em outras categorias. Nesse ponto, ficou inevitável que Hamilton garantisse seu assento pela McLaren. Ele havia sido piloto de teste da equipe por alguns anos e conquistado tudo o que seria possível nas categorias mais baixas. Foi aí que, no final de 2006, Kimi Raikkonen saiu da equipe para substituir Schumacher na Ferrari e, finalmente, para a temporada de 2007, Lewis conseguiu seu lugar no auge do automobilismo, em uma das maiores equipes da F1, e com um companheiro bicampeão mundial, um tal de Fernando Alonso. Hamilton disse na época: "É um sonho virando realidade. Correr na Fórmula 1 pela McLaren sempre foi meu objetivo desde que eu era pequeno. Eu cresci com a McLaren e a Mercedes, e não estaria onde estou hoje sem seu suporte e orientação. Mas eu reconheço que será um desafio e eu sei que haverá muita atenção sobre mim." E falar que ele chamaria a atenção foi até leve, perto do que ele causou na época. A sua velocidade e seu talento foram o que o fizeram chegar na Fórmula 1, mas a notícia na mídia focava principalmente na cor de sua pele. Era algo que ele e seu pai, Anthony Hamilton, já estavam acostumados desde a época do karting. Anthony chegou a ter 3 empregos para bancar a vida de piloto do filho e sempre foi um modelo para Lewis. Agora que estavam na F1, as expectativas e a pressão eram enormes. E, embora muitas pessoas tentem ignorar isso, a questão racial era sim importante. Ainda mais no âmbito da Fórmula 1, e principalmente pelo que isso representava. Para você ter uma ideia, até aquele ano a F1 teve em sua história 774 pilotos.
considerando desde 1950. E, até hoje, em 2023, o único piloto preto que já competiu pela categoria se chama Lewis Hamilton. Enfim, só para deixar ainda mais claro, além disso tudo, ele teria que correr com um companheiro de equipe 2 vezes campeão mundial que venceu ninguém menos que Michael Schumacher e estava defendendo seu título, o até hoje fenomenal Fernando Alonso. E para Alonso, esse era o sonho, estar numa equipe como a McLaren, defendendo seu título, com um carro que na época dos testes de pré-temporada parecia bem competitivo e com um piloto estreante como companheiro. Mas Fernando até questionou a equipe se eles realmente queriam vencer o campeonato de construtores ao escalar um piloto que estava apenas no seu primeiro ano de carreira. Olha a confiança que Alonso tinha que o título seria dele. No GP da Austrália, finalmente começou a tão esperada temporada de 2007 e tivemos a ainda mais aguardada estreia de Lewis Hamilton. De cara, ele já se sentiu confortável na McLaren e se qualificou na 4ª posição para a largada, apenas 2 décimos atrás do Alonso, que se qualificou em 2º. E na corrida, ele ainda melhorou sua posição e terminou em 3º lugar, tornando essa a melhor estreia de um piloto desde 1996. Um dos momentos marcantes dessa corrida aconteceu na primeira curva da primeira volta. Hamilton, na verdade, não largou bem e caiu de 3º para 5º, mas fez uma manobra incrível na curva 1 para ultrapassar Kubica e seu companheiro de equipe e retomar a 3ª colocação. Mesmo que, durante a corrida, ele tenha sido ultrapassado por Alonso, esse movimento inicial mostrou qual era a verdadeira capacidade do estreante e o que esperar de sua temporada. Nas 2 corridas seguintes, Malásia e Bahrein, Hamilton continuou mostrando a que veio, conquistando 2 segundos lugares nos 2 GPs. Mas não eram apenas os resultados que estavam impressionando o mundo da F1, era sua habilidade durante as corridas, coisa que ele trouxe da GP2, já que ele continuava fazendo manobras espetaculares, como ultrapassar Massa e Raikkonen em apenas 2 curvas da primeira volta na Malásia. Em seguida, no GP da Espanha, ele garantiu mais um 2º lugar, o que o fez atingir 4 pódios em 4 corridas na sua temporada de estreia. Mas o que era mais impressionante era que, depois da Espanha, mesmo não tendo vencido nenhuma corrida, Lewis estava liderando o campeonato de pilotos pela primeira vez em sua carreira, algo que nunca tinha sido atingido por um estreante. Porém, em seguida viria Mônaco, o lugar onde a relação entre Lewis e Fernando começou a azedar. O Grande Prêmio de Mônaco de 2007 foi uma corrida estranha, porque, olhando de fora, pareceu um fim de semana perfeito para a McLaren, fazendo uma dobradinha, com Fernando Alonso vencendo e mostrando tudo que ele era capaz de fazer nas ruas complicadas do Principado, e melhor ainda, chegando 1 minuto à frente de seus então rivais da Ferrari. Um fim de semana perfeito, certo? Na verdade, não, já que imediatamente começou uma controvérsia sobre as estratégias diferentes dos pilotos, com Alonso na estratégia de uma parada e Hamilton com 2 paradas, que era claramente pior. Mesmo assim, Lewis conseguiu chegar em Alonso no final da corrida, mas o chefe da equipe, Ron Dennis, deu ordens para os carros não disputarem na pista e apenas terminarem a corrida. Muitos anos depois, Pedro de la Rosa, que era o piloto reserva da equipe, disse no podcast Beyond the Grid que Ron Dennis chegou a falar para Alonso que a corrida deveria ter sido vencida pelo Hamilton, já que ele era o piloto mais rápido na pista. Você já deve imaginar que isso não agradou nem um pouquinho o espanhol. Mas voltando, um fim de semana perfeito com um resultado perfeito. Mas ali já começaram alguns rachas na equipe. A próxima corrida foi no Canadá. Lewis vinha de uma sequência de resultados impressionante, garantindo pódios e 2º lugares constantemente. E esse foi seu grande momento, conquistando sua primeira pole position quase 5 décimos à frente de Fernando Alonso. No domingo, correndo de forma impecável em um GP bem caótico para garantir sua primeira vitória na categoria. Foi um momento muito especial para Lewis, que dedicou a vitória ao seu pai Anthony, já que era um sonho dos dois desde que ele era criança. O sucesso de Hamilton continuou no GP dos Estados Unidos, com mais uma pole e mais uma vitória. Mas, de novo, Alonso estava frustrado. Ele até chegou a mandar um recado para a equipe durante a corrida, se aproximando do pit wall em uma das voltas e fazendo um sinal.
Seja como for, o bicampeão mundial estava sendo batido por um estreante na categoria e não estava nem um pouco feliz com essa situação. As próximas corridas foram de recuperação para a Ferrari, que conseguiu 2 vitórias seguidas com Kimi Raikkonen. Mas o consistente Hamilton conquistou pódios nas 2 corridas, chegando em terceiro lugar em ambas. Isso significava que, em 9 corridas, Lewis havia conseguido 9 pódios consecutivos, sendo 2 vitórias, e naquele momento ele estava na liderança do campeonato de pilotos com 12 pontos de vantagem sobre Alonso. Naquela época, com um sistema de pontuação diferente, isso era uma vantagem considerável. Na continuação, veio o GP da Alemanha de 2007, um dos melhores, mais caóticos e malucos GPs da história da F1. Se você nunca viu essa corrida, recomendo que procure na internet. Foi uma corrida bagunçada com seguidos acidentes e chuva. Foi também a primeira vez na temporada que Lewis terminou fora do pódio, chegando em 7º. Neste ponto da temporada, o tema que mais se falava era o relacionamento conturbado entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Fernando chegou a dizer para a imprensa espanhola que a McLaren estava favorecendo Hamilton por ser um piloto britânico e que ele mesmo não era muito bem aceito pelo time. É bem possível que uma parte disso seja verdade, e mesmo os pilotos e Ron Dennis tentando esconder isso do público em geral, estava bem claro para todo mundo. Foi nesse ponto que também começaram a ser reportados ataques racistas a Lewis Hamilton por torcedores espanhóis. Alguma semelhança com os dias de hoje aqui? Isso escalou tanto que nos testes de pré-temporada do ano seguinte, em Barcelona, houve um momento absurdo em que algumas pessoas estavam com a cara pintada de preto e com camisetas que diziam "Família do Hamilton". Isso foi tão repugnante que a Fórmula 1 cogitou cancelar o GP da Espanha se eles não fizessem nada sobre o assunto. Isso só destaca o quanto Hamilton teve que superar coisas fora da pista que nenhum outro piloto na história teve que passar. Continuando para a segunda parte da temporada de 2007, as próximas 4 corridas foram as mais difíceis para a equipe McLaren, com controvérsias dentro e fora das pistas. Na Hungria, foi um dos momentos mais marcantes das divergências entre Hamilton e Alonso. Durante a qualificação, Lewis recebeu a ordem de deixar Fernando passar na pista, mas ele simplesmente ignorou as ordens da equipe porque, segundo ele, não viu um motivo para ter que fazer isso. Claro que Fernando Alonso ficou louco com essa atitude de Hamilton e deu o troco. Na rodada seguinte de pitstops, com cerca de 2 minutos para acabar o Q3, ele segurou Hamilton no pit. Isso deixou Ron Dennis completamente enfurecido, e os comissários da prova deram uma punição de 5 posições a Alonso por impedir outro piloto de forma completamente desnecessária, dando assim a pole position para Hamilton. Mas a McLaren ficou proibida de receber pontos para o campeonato de construtores naquela corrida. No domingo, Hamilton converteu a pole position em uma vitória, mas esse, obviamente, não foi o assunto nos jornais. A imprensa inglesa atacou Fernando Alonso de forma impiedosa, colocando toda a culpa nele por bloquear o novo herói britânico. Mas, vamos falar a verdade, Hamilton também tem culpa nessa história, já que ignorou uma ordem da equipe na qualificação. Tá bom, a gente pode argumentar que Lewis estava disputando um campeonato e todo mundo sabe que para vencer na F1 você tem que ser um pouco, ou até muito, egoísta às vezes. Mas, de qualquer forma, o que fica dessa história é que provavelmente os dois estavam errados. Você concorda com isso ou acha que alguém é culpado? Diz aí nos comentários. Então, a gente chega na parte final da temporada e o campeonato ainda estava em aberto entre Alonso, Hamilton, Massa e Raikkonen, com cada um incrivelmente tendo 3 vitórias cada. Saudades do que a gente já viveu. Mas entre os GPs da Itália e da Bélgica, a McLaren ia se meter em mais controvérsias, já que foram considerados culpados no escândalo conhecido como Spygate. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre essa história, diz aí nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre esse tema. Mas o que importa é que os pilotos não sofreram punições, mas a equipe levou uma multa de 100 milhões de dólares e foi desqualificada do campeonato de construtores daquele ano. Saindo da controvérsia e voltando para as pistas, no GP seguinte no Japão, Hamilton venceu em condições de chuva, mostrando novamente toda a sua capacidade. E, para a McLaren, foi bom ter manchetes nos jornais que não fossem sobre escândalos. Indo para as últimas corridas da temporada, Hamilton liderava o campeonato com chances grandes de ser campeão, logo no seu ano de estreia na categoria.
Aí chega o GP da China e o caminho começa a ficar mais cheio de pedras para Lewis. Esse poderia ser o GP em que, pela primeira vez na história da F1, iríamos ver um estreante ser campeão da categoria. E o começo foi muito bom para Hamilton, que garantiu a pole position. Mas, durante a corrida, o tempo foi mudando de chuva para seco, e começou uma batalha de estratégia e trocas de pneu até a pista secar completamente. Mesmo Hamilton perdendo a posição na pista para Kimi, ele estava na posição para conquistar o título, até que ele foi para sua parada e, na entrada dos boxes, ele acabou perdendo o controle do carro por um instante e ficou preso na brita. Foi uma cena inacreditável e parecia que pela primeira vez, toda a pressão de disputar um título finalmente teve impacto em Hamilton. Chegando na última corrida no Brasil, a disputa estava entre Hamilton, Alonso e Raikkonen, e, do nada, tendo liderado o campeonato apenas no início, quem se tornou campeão do mundo foi Kimi Raikkonen, já que ele venceu essa corrida em Interlagos. Em algum ponto da corrida, Hamilton tinha chances de ser campeão, mas teve um problema no câmbio que custou a ele a posição que poderia ter dado seu primeiro título. Foi com esse azar absurdo que Lewis perdeu a chance de conquistar o campeonato na sua temporada de estreia. No fim, esse acabou sendo um dos campeonatos mais disputados da história, com uma diferença mínima entre os primeiros colocados, e Hamilton terminou na frente de Alonso, que, por ter chegado menos vezes em segundo lugar, acabou perdendo no critério de desempate e foi batido por um estreante, mesmo já sendo 2 vezes campeão mundial. O sonho do campeonato mundial na estreia escapou das mãos de Lewis, mas, mesmo assim, foi um ano incrível para um estreante, cheio de altos e com alguns pontos baixos. E certamente ele aprendeu bastante nessa temporada. Claro que depois vimos temporadas de estreia incríveis, como do Max Verstappen e do Charles Leclerc, mas nenhuma delas se compara a de Hamilton. Quando olhamos para trás e entendemos tudo que ele conquistou e superou, com a pressão da mídia, os fãs britânicos querendo um próximo campeão, as controvérsias da equipe, as disputas com Alonso e no topo de tudo isso ser um iniciante e enfrentar 3 pilotos experientes em seus auges. O que ele conquistou e o impacto que causou na Fórmula 1 foram fenomenais. E até hoje, ele é o responsável pela maior temporada de estreia na história da F1. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre a temporada de estreia mais absurda da história da F1. Quero saber nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. Vocês viram ou não? Se não viram, eu recomendo verem pelo menos os melhores momentos. E me diz aí, se você concorda ou não que essa é a maior temporada de estreia de um piloto na F1. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like para a gente trazer mais conteúdos como esse. E até a próxima, fã de F1!